Olá, queridos amigos, queridas amigas. Eu sou Ramon, representante do NEP Maria de Nazaré, aqui da cidade de Franca. O nosso NEP faz parte dos trabalhos do Grupo Espírita Luz e Amor. Nós nos reunimos aos domingos, das 17 às 18h30, quinzenalmente. Queria agradecer a oportunidade de fazer parte desse estudo coletivo, dessa obra tão especial, o Livro da Esperança, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Uma obra muito especial, porque o Emmanuel faz comentários do Evangelho segundo o Espiritismo. No nosso estudo de hoje, o benfeitor retirou um trecho do capítulo 4, item 16, e escreveu uma mensagem que se chama Ante o Livre-Arbítrio. Vamos, em primeiro lugar, ler o texto do benfeitor. E a primeira parte do texto é exatamente um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que se segue. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Jesus, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus. Ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Capítulo 4, item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Comenta o benfeitor. Surgem aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão. E, justificando a assertiva, mencionam a junção compulsória do espírito ao veículo carnal, os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre, esquecendo-se de que não há escola sem disciplina. Certamente, todos os patrimônios da civilização foram erigidos pelas criaturas que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro. Reflitamos ainda que superficialmente em nossos irmãos menos felizes, para recolher-lhes a dolorosa lição. Pensemos no desencanto daqueles que amontoaram moedas, por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes, em louvor da própria avareza, e sentem a aproximação da morte, sem migalha de luz que lhes mitiga as aflições nas trevas. Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos, a despertarem no crepúsculo da existência, qual se fossem arremessados, sem perceber a secura asfixiante de escabroso deserto. Ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo, à margem da sepultura, os deprimentes resultados do desprezo com que espezinharam a dignidade humana. Consideremos o martírio dos que desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se o isolamento improdutivo, ao repararem, no término da existência terrestre, que apenas disputaram a esterilidade do coração. Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração a si mesmos, acordando abatidos e segregados no fundo das penitenciárias de sofrimento. Ninguém pode negar que todos eles, imanizados ao cativeiro da angústia, eram livres. Conquanto os empeços do aprendizado na existência física eram livres para construir e educar, entender e servir. Eis porque,
A doutrina espírita fulge, na atualidade, diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios, no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Estudemos os princípios da reencarnação, na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus, e perceberemos que, mesmo encarcerados, agora em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. Emmanuel. Então, o benfeitor Emmanuel, ele traz aqui de uma forma muito interessante, com exemplos práticos, as definições que estão no Livro dos Espíritos, das questões 843 até 850. E lendo essas questões e lendo o texto do Emmanuel, nos vem em mente que nós precisamos compreender o livre-arbítrio de maneira um pouco mais ampla. Nós sempre vamos encontrar, com exceção daquelas pessoas que passam por uma deficiência mental que as impedem totalmente de raciocinar e se comunicar, nós sempre vamos encontrar certos graus de liberdade em que a pessoa tem condições de fazer suas próprias escolhas. Mas para entendermos esse texto, esses comentários em profundidade, nós temos que pensar no livre-arbítrio do ponto de vista espiritual. Nós temos que nos lembrar que nós, na verdade, somos espíritos. Nós não somos o nosso corpo. Nós não somos essas personas desta existência. Nessa existência eu sou Ramon. Mas antes dessa existência, eu sou o Espírito, Filho de Deus, que já existe há muito tempo, que já viveu em vários corpos, que já teve a opção de fazer escolhas ao longo dessa longa trajetória. E hoje, num encontro perfeito entre o passado e o presente e o futuro, eu estou colhendo os resultados das escolhas que eu fiz. Então, sem ainda pensar num outro nível, que é o nível do planejamento reencarnatório, as dificuldades que me ocorrem hoje já são frutos do uso do meu livre-arbítrio. Uns feitos de maneira correta, que me trazem virtudes, me trazem facilidades, bênçãos, força, e principalmente aqueles que são as dificuldades. São os erros cometidos, são as atrocidades que me trazem as dificuldades, as obsessões, as enfermidades e assim por diante. Tudo isso desembocando no momento presente. E no momento presente, vivenciando essas consequências, eu estou exatamente agora tendo a opção de escolher e construir o futuro. Essa é a primeira visão que nós temos que ter do livre-arbítrio do ponto de vista espiritual. Mas também nós não podemos esquecer que para a maioria de nós as reencarnações elas são planejadas e nós participamos delas. Portanto, além de estar colhendo aquilo que plantamos, nós também pedimos, na maioria das vezes, por passar por certas experiências. Se eu tive dificuldades na área afetiva, eu posso ter escolhido passar por dificuldades agora nessa área. Se eu não soube valorizar o lar, valorizar o matrimônio, a família, então agora eu tenho que viver dificuldades nessa área, que é para aprender a valorizar, aprender a compreender a necessidade do cumprimento do dever em família, seja como pai, como mãe, como filho. Então, o livre-arbítrio, ele se demonstra através dessas escolhas que eu fiz
em vidas pregressas e que eu fiz no meu planejamento reencarnatório. Então, não é só o momento presente. Às vezes, na vida atual, a pessoa passa a vida toda lutando contra uma enfermidade e ela não logra êxito de vencer essa enfermidade. E aí, se ela não tem essa visão maior, ela pode achar que ela sofre hoje uma injustiça. Ela pode se rebelar contra Deus, enquanto que essa experiência pode ter sido uma escolha dela própria durante o planejamento reencarnatório. E quando não, fruto das escolhas que ela fez em existências anteriores. Vale lembrar as grandes expiações. As graves expiações, elas ocorrem para quando espíritos estão extremamente endurecidos no mal. Que lembremos, Jesus disse que o amor, ele cobre a multidão dos nossos pecados. E Deus não quer que soframos. As experiências que nós passamos são todas para nos educar. Mas aqueles espíritos que se perderam demasiadamente no mal, que estão demasiado endurecidos, vez que outra, sofrem reencarnações compulsórias para poder colher aquilo que plantaram, e essa colheita é exatamente o mecanismo que trabalhará o seu despertamento. Mas mesmo nessas condições, são frutos das escolhas que esses espíritos puderam fazer anteriormente. Então, meus irmãos, é interessante que no livro Instruções Práticas sobre Manifestações Espíritas, nós temos a definição de livre-arbítrio assim, liberdade moral do homem, faculdade de guiar-se conforme a sua vontade na realização de seus atos. Então a gente precisa enxergar esse livre-arbítrio com uma forma mais ampla, de nós enquanto espíritos, de espíritos que já se reencarnaram muitas vezes, que já viveram muitas experiências. Certamente essa é a nossa melhor encarnação. O que nós estamos vivenciando hoje, mesmo com os diversos tropeços, já é melhor do que foi há umas 10, 15 ou 20 encarnações atrás. E assim seguiremos avançando. Mas é importante nós entendermos também que mesmo esse livre-arbítrio do espírito, ele também está relacionado à evolução espiritual do ser. Então, se nós nos compararmos às escolhas que Jesus pode fazer, enquanto um espírito que já alcançou o topo da escala espírita, dos espíritos puros, ele é um Cristo. Então as escolhas, o livre-arbítrio dele são muito mais amplas do que as nossas. Ele, através de suas escolhas, ele pode afetar muito mais do que nós. Tanto encarnado quanto desencarnado. Quando ele estava encarnado, ele conseguia fazer maravilhas, que hoje nós, ainda pela ciência, não conseguimos explicar. Ao passo que espíritos comuns, como nós, ainda estão distantes de alcançar esse potencial de realização. É como uma criança. Nós não podemos dar um carro para uma criança, um carro a 300 km por hora, para que uma criança o dirija. É preciso que seja um adulto, e muito menos não pode estar a 300 km por hora. Mas Jesus, ele já está num patamar em que essas responsabilidades podem lhe ser dadas. Deus já sabe que ele é capaz de executar e de cuidar das suas responsabilidades sem desviar-se, sem causar nenhum mal para aquilo. Então, o livre-arbítrio também está condicionado à nossa evolução espiritual. Ele é proporcional à nossa evolução espiritual. E ele se amplia ao infinito. Quanto mais nós avançarmos, mais responsabilidades teremos, novas capacidades, novas compreensões e assim por diante. E é importante a gente ligar a tudo isso, essa frase que o Emmanuel comenta aqui no texto, que nós destacamos. A liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer
o que se deve. Então, as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Quais são os momentos em que a gente planta sofrimento para a gente? São aqueles momentos em que a gente decide fugir e descumprir essas leis. Quando nós decidimos fazer o mal para alguém. Quando nós decidimos não cumprir os nossos deveres. Então, esses são os momentos em que a gente, fazendo uso do nosso livre-arbítrio, escolhemos aquilo que vai nos trazer consequências negativas, que são os exemplos que o Emmanuel traz no texto. Então, para a gente entender bem o que é essa liberdade que o Emmanuel comenta no texto, né? A liberdade de fazer o que se quer, né? Que está condicionada a fazer o que se deve, é preciso a gente entender o que é o dever. O dever, ele está naquelas coisas grandes e nas coisas pequenas. Inclusive lá no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito, né? São aquelas obras que ninguém vê, que é você com você mesmo. Eu gosto de pensar assim, acordei cedinho, quando eu pego meu WhatsApp para ver, tá lá um comentário de algum amigo, um comentário às vezes com uma maledicência, um comentário trazendo algum tom de pessimismo, alguma tristeza. Qual é o dever nesse momento que eu tenho que cumprir? Talvez seja o dever de reerguer esse amigo, de silenciar a maledicência, de procurar construir junto com ele um dia diferente, para ele e para mim. Esse é o dever, mas que nós não estamos tão acostumados a ver assim. Por exemplo, se eu estou vivendo uma situação de mágoa, de ressentimento com alguém que tenha feito algo de negativo, que tenha trazido uma circunstância difícil, nós somos sempre convidados ao duelo mental. Ficamos remoendo e remoendo aqueles pensamentos de maneira repetida. Certamente uma troca de dardos, né? Eu enviando os meus dardos negativos, a pessoa mandando para mim. Qual o dever a cumprir nesse momento? Desenvolver o hábito da oração. Orar em favor deste irmão, pedir a Deus as forças para quebrar esse circuito dentro de mim e quebrar esse circuito dentro do irmão. Esse é o dever. Mas como nós estamos tão iludidos e não somos educados para enxergar e cumprir esse dever, nós prosseguimos alimentando este duelo, alimentando a maledicência, alimentando certos vícios e então colhemos de acordo com o plantio que foi feito. Todas as vezes que nós somos tolhidos no nosso livre-arbítrio são reflexos de erros cometidos no passado. Ou então, de provas que nós escolhemos vivenciar para completar o burilamento do nosso espírito, mas sempre condicionados às nossas escolhas. Então, meus irmãos, quais são as escolhas que nós estamos fazendo hoje? Qual é o uso do nosso livre-arbítrio? Uma parte da nossa existência é fruto de escolhas anteriores, mas e daqui para frente? Se eu escolho agir corretamente com as circunstâncias que me alcançam, entendendo que elas vêm porque eu escolhi anteriormente, eu escolhi no meu planejamento reencarnatório, ou escolhi nas atitudes erradas que eu cometi, qual é o meu dever de hoje? O meu dever é compreendê-las, aceitá-las com resignação, entender o dever que elas me trazem, o dever de mudança interior, o dever de perdoar, o dever de transpor aquela tristeza, aquela mágoa, aquele sofrimento para construir algo diferente no futuro. Quantas habilidades incríveis que nós podemos iniciar desde já, construir desde já no nosso mundo íntimo, mas que ficamos deixando para depois, porque infelizmente não somos educados em nossa sociedade para o cumprimento do dever. As ilusões do mundo nos tiram a atenção e nos impedem de verificar. Mas é a única forma de nós fazermos novos plantios,
é fazermos novas escolhas para desenhar um novo futuro. Então, um outro comentário do Emmanuel que nós queremos destacar diz assim: estudemos os princípios da reencarnação, da lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus, e perceberemos que, mesmo encarcerados agora em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. Então veja, se eu começo a criar a capacidade de identificar o dever a cumprir em cada circunstância, se eu começo a me transformar, aproveitar essas experiências para construir novos sentimentos, construir novos condicionamentos, construir novos hábitos, automaticamente eu estou criando um novo futuro para mim, mas mais do que isso, eu estou inspirando as pessoas ao meu redor. Os exemplos arrastam. Nós já estamos cansados de ouvir essas frases, mas elas são muito verdadeiras. Então, nós começamos a entrar num círculo virtuoso, onde nós não somos só auxiliados para cumprir o dever, mas nós somos auxiliados também porque a nossa mudança e as nossas atitudes vão inspirar nos nossos irmãos que convivem conosco a mesma caminhada. Então veja, que beleza e que maravilha a questão do livre-arbítrio está envolvida. E a beleza da reencarnação trazendo a explicação e a clareza para este conceito. Então, meus irmãos, é uma alegria muito grande participar desse texto. Eu espero ter podido contribuir na minha pequenez e peço a Jesus que abençoe os lares de cada um de vocês e que todos tenham uma ótima semana. Um abraço, fiquem com Deus.